Então, tema da aula: obstrução de vias aéreas por corpo estranho, ou comumente conhecido, ovácea. Inicialmente, reforçarmos as medidas de segurança que devemos realizar nesse período aí de pandemia. Sabemos que o atendimento à ovácea, ele é um atendimento relacionado à via aérea e manipulação das vias aéreas. Então, esse cuidado com relação ao EPI, ele é muito importante. Então, todas as recomendações que nós comentamos com vocês com relação à biossegurança, máscara N95, PFF2, avental, face shield, são empregados caso o paciente evolua para a inconsciência ou tenhamos que manipular a via aérea desse paciente. Tá? Então, à medida que formos discutindo a aula, vamos reforçar essas medidas de biossegurança. Qualquer pergunta vocês podem interromper e perguntar, tá bom, gente? Comentar. Bom, o que é a ovácea, A ovácea nada mais é do que a obstrução do trato ventilatório, por onde passa o ar, pela nossa ventilação, por algo, e esse objeto ele dá bloquear a traqueia. Ele pode ser líquido ou sólido, tá? Então, tanto pode ser extrínseco, ou seja, fora do corpo do paciente, como também pode ser intrínseco, como sangue coagulado, fragmentos ósseos, dentes, regurgitação de conteúdo gástrico, o vômito, enfim, fluidos aí do nosso corpo ou questões sólidas do nosso corpo. E a parte externa, é tudo aquilo que a pessoa ingeriu ou que adentrou a cavidade oral do paciente. Bom, as causas mais comuns dos bebês são relacionadas a líquidos, então com frequência somos acionados, o serviço é acionado para atendimento a bebês, principalmente nos primeiros meses de vida, com relação à alimentação. Tá? Então, muitas vezes aí durante a amamentação, principalmente, as mães acabam esquecendo de colocar o bebezinho para arrotar, ou dão de mamar com o bebezinho deitado e acabam dormindo. O bebê não consegue deglutir esse líquido na sua totalidade, ou quando ele ingere o líquido na mamada, junto vem o ar, além da fermentação do leite que acontece no estômago. Tudo isso propicia a criação de bolhas de gases e em um determinado momento a movimentação dessas bolhas fazem com que esse líquido ele saia junto com o ar, e aí ocorre as obstruções do trato ventilatório dos bebês. Tanto é que a principal causa de parada cardíaca em crianças são relacionadas às causas asfíxicas. Tá? Bom, no adulto e nas crianças, principalmente relacionados a objetos sólidos, tá? Principalmente com relação a pequenos objetos. Então, os adultos, muitas vezes, com relação à alimentação e ingesta, e crianças também. Algumas vezes, nas primeiras fases da vida, a criança ela tem o costume de colocar algo na boca ou de conversar também, e acaba engasgando com objetos sólidos. Então, a maioria das vezes, na criança e no adulto, nós teremos aí as obstruções de vias aéreas relacionadas a objetos sólidos. Alguns adultos acabam engasgando-se com objetos líquidos, que dependendo da sua capacidade de deglutição e a sua capacidade do nível de consciência. Então, nós temos pacientes acamados, pacientes com doenças neurovegetativas, que podem também ocasionar a obstrução de vias aéreas por líquido, semelhante aos bebezinhos do início da sua fase de vida, tá? Então, algumas questões relacionadas aí à obstrução das vias aéreas, são que podem ocasionar a obstrução das vias aéreas: pilhas, moedas, dentaduras, são as próteses, caroços de alimentos, alimentos e água juntos, muitas vezes, vômitos, secreções, próteses dentárias,
sangramentos, reações alérgicas, infecções das vias aéreas e queda da língua. Então, a inconsciência também faz com que haja uma obstrução das vias aéreas, como podemos perceber na figura ao lado, e a pessoa sem a questão mecânica, né, da resposta motora da língua, então sem tônus muscular faz com que o músculo da língua acabe obstruindo as vias aéreas desse paciente, tá bom? Então nós temos duas formas de apresentação das obstruções das vias aéreas, que podem ser leves. Nesse momento a vítima ela está consciente, consegue, né, tossir, emitir sons, então é aquela obstrução parcial que nós conhecemos. Então a pessoa ela deve ser encorajada a tossir, como veremos mais à frente, tá? Nós temos questões relacionadas às obstruções graves, que o primeiro sinal desse status é a mão em volta do pescoço, né? Então a pessoa fica desesperada, sem ar, e ela não consegue emitir qualquer tipo de som ou não consegue também tossir. Então há uma obstrução total do trato ventilatório desse paciente, é uma apresentação grave dessa patologia, tá? Bom, como falamos, né, então a vítima consegue tossir, você consegue perceber que há a passagem de ar pelo trato ventilatório do paciente. Isso já nos dá uma tranquilidade para tranquilizar também o paciente. Então é muito importante, ao abordar a vítima, nós quantificarmos aí o nível de obstrução que esse paciente tenha, tá? Muitas vezes aí são obstruções com líquidos ou alimentos, que nós podemos contornar essa situação tranquilizando a vítima e estimulá-la também a continuar a tossir, tá? A obstrução ela pode ser leve, né? Então a pessoa consegue ter trocas gasosas, consegue tossir, consegue falar, né? Muitas vezes há estridor, né? O chiado no peito e a pessoa tosse, tá? Então são essas as características da obstrução leve. Então é aquela obstrução parcial em que não há até mesmo a necessidade de intervenção mecânica por parte da nossa equipe, apenas uma questão de conduzir essa vítima para que ela consiga tossir e aí liberar a via aérea desse paciente. Então provavelmente há algo sob a epiglote desse paciente, ela está fazendo com que esse objeto ou esse líquido não adentre a traqueia do paciente, tá bom? Então, né, sempre encorajar a vítima a tossir, indagar, né, perguntar se ela consegue tossir, encorajar a vítima. Muitas vezes essas vítimas elas ficam com receio de tossir ou pode doer, né, mas o melhor remédio aí para que nós consigamos, né, desobstruir a via aérea desse paciente de forma que está parcialmente obstruída é realmente a tosse. Já que a manobra de Heimlich também é uma tosse artificial que nós vamos realizar para aqueles pacientes que não conseguem tossir. Então, na verdade, o tratamento para a obstrução das vias aéreas é justamente, nós temos uma quantidade de ar que está saindo do corpo do paciente, né, dos pulmões do paciente, e esse ar vai expelir esse objeto para fora do corpo do paciente. Então, essa é a máxima, né, essa é a nossa intenção. Então, é sempre realizar uma tosse para esse paciente, que tanto pode ser artificial, como pode ser uma tosse encorajada, caso o paciente tenha tônus muscular e esteja aí engasgado de forma parcial, tá? As formas de apresentação grave, o paciente ele fica desesperado, não consegue emitir qualquer tipo de som e também não consegue tossir, tá? Então é uma apresentação grave que depois de algum tempo, se o paciente estiver consciente, ele vai perder a consciência devido à hipóxia cerebral. Tá? Então é muito importante estarmos preparados também para caso esse paciente perca a consciência, nós o conduzirmos com segurança ao solo, tá bom? Então as vítimas conscientes, mas que ainda, né, não conseguem tossir, né, então ela tem uma questão de troca gasosa prejudicada, encontra-se muito ansiosa, claro, né, falta oxigênio, então uma das características da hipóxia, né, é a agitação e ansiedade. Pode apresentar algum tipo de tosse, mas sem efetividade, então aquela tosse bastante fraca, ou seja, não está passando ar no trato ventilatório do paciente, tá?
ele não consegue, né, respirar, então tem uma dificuldade exacerbada de ventilação. Apresenta cianose já e o sinal universal de asfixia, que é esse sinal aqui com a mão em volta do pescoço, tá? E o último estágio, né, dessa patologia vai ser a parada respiratória e logo em seguida, né, a inconsciência e a parada cardiorrespiratória, se não houver uma intervenção a tempo, tá? Então, primeira abordagem, né, você aborda o paciente pela frente, indaga se a vítima está engasgada, e se ela não conseguir, né, tossir, você realiza a manobra de Heimlich, né, como nós já a praticamos várias vezes, né, você posiciona atrás do paciente, localiza o umbigo desse paciente, logo acima do umbigo do paciente, cerramos a mão, e com a extremidade, né, fletida do polegar, nós vamos realizar uma compressão para dentro e para cima. Aquela famosa manobra em J, né, em que nós queremos pegar a parte do diafragma do paciente, projetá-lo para cima. E aí, consequentemente, o ar que está dentro do tórax do paciente ser conduzido para fora. E ter o resultado esperado, que é a expulsão desse objeto no trato ventilatório do paciente. Tá? Com relação a essa abordagem, a recomendação é que essas vítimas aí, elas tenham acima de 1 ano de idade, ou seja, aquelas vítimas que tenham capacidade de ser cooperativas, né, ou seja, se conseguem seguir ordens, e você consegue até mesmo posicionar-se atrás dessa vítima e realizar esse procedimento posicionando-se no dorso da vítima, tá? Então, como falamos, posicionar atrás da vítima, manter as pernas afastadas. A perna afastada, ela faz com que você tenha um equilíbrio, né, no seu eixo corporal e você tenha capacidade de sustentar o corpo desse paciente, tá? Passar os braços, né, por baixo das axilas da vítima, né, logo abaixo da cintura, né, fechar as suas mãos e encostá-la ao centro do abdômen da vítima. Posicionar a outra mão sobre a primeira mão, então nós vamos realizar uma pressão, né, de forma bastante vigorosa e realizar o movimento em J, para dentro e para cima sobre esse paciente, tá? Algumas particularidades. Muitas vezes nós não temos acesso ao abdômen desses nossos pacientes, né, como paciente extremamente obeso, uma gestante. Então, a recomendação é que você realize essas compressões, ao invés de ser a compressão abdominal, você realiza a compressão torácica nesse paciente, tá? Então, vai ser a mesma compressão que você irá realizar no paciente sobre o solo, já que nós não temos condições de acessar o diafragma da vítima, então nós vamos pegar o ar que está dentro do tórax da vítima e projetá-lo para fora, tá? Então essa é a consideração com relação às vítimas onde nós não temos o acesso ao abdômen delas, né? Ou seja, nós não vamos ter dificuldade para ter acesso aí ao diafragma. Tá? Então são pessoas extremamente obesas ou gestantes aí, né, que tem um abdômen globoso, tá bom? Bom, a vítima tornou-se inconsciente. Nesse momento nós temos que nos ater à questão agora, né, nesse momento de pandemia, que é com relação à movimentação, né, o acesso aí às vias aéreas dessa vítima, já que uma das recomendações é você ter acesso à cavidade oral dessa vítima e avaliar se o objeto encontra-se visível ou não, tá? Mas antes de tudo, né, nós temos que pensar na nossa proteção, né, na nossa proteção individual. Então, após identificação em que a vítima ficou inconsciente, nós já vamos proceder com a nossa paramentação, tá? Então, abordou a vítima, ela estava consciente, evoluiu para a inconsciência, acomode a vítima em decúbito dorsal, nós vamos nos paramentar, né, para manusear a via aérea desse paciente, comunicar com a regulação da inconsciência desse paciente e após a paramentação,
e a devida paramentação do paciente também com a máscara cirúrgica, nós vamos realizar as compressões no tórax desse paciente, sempre na relação de 30 compressões e avaliando para ver se esse objeto está visível e alcançável, tá bom? Caso o objeto ele esteja visível e alcançável, nós vamos o retirar manualmente, tá? Com relação às ventilações, fiz questão de deixar aqui, pois nesse momento as ventilações elas não estão recomendadas, tá? Então aqui é o protocolo de realizar ventilações para ver se a via aérea está patente. Nesse momento nós vamos agora prosseguir com as compressões até que o paciente, né, respire novamente ou até que a unidade de suporte avançado de vida chegue, tá? Caso o paciente não volte a respirar, prosseguir com a RCP e seguir as orientações da regulação médica. Caso seja necessário, esse paciente deverá ser conduzido ao hospital, tá bom? Então é o mesmo protocolo de reanimação cardiopulmonar, onde pelas equipes de suporte básico de vida, né, onde nós não temos aí o filtro HMEF, ou filtro EPA, e também são recomendações, né, de todas as instituições internacionais e nacionais, que com um número reduzido de profissionais, a ventilação ela não deve ser indicada, tá bom? Então, posicionar-se o paciente, né, inconsciente, realizar as compressões torácicas no paciente. Então, o paciente ficou inconsciente, nós vamos nos deslocar para a ambulância, nos paramentarmos, e aí prosseguir com esse atendimento, tá? Então reparem que a cânula de Guedel está aqui fora, né? Ela não é empregada, pois há a expectativa de que com as compressões esse objeto ele saia para fora do trato respiratório do paciente, tá bom? Então a única adaptação que nós tivemos aí é com relação à ventilação, que nós não vamos realizar aquele teste, e obrigatoriamente a nossa paramentação para manuseio de vias aéreas, né? Já que o problema desse paciente está na letra A, né? Ok, então vamos discutir esse caso, tá? Caso clínico 1, você está de plantão no SAMU e foi acionado para o seguinte atendimento: recém-nascido, sexo masculino, 10 dias de vida, após a mamada, apresenta quadro de choro fraco, tosse incessante e presença de cianose em extremidades. Cite e realize as condutas necessárias que você e sua equipe teriam que empregar nesse atendimento. Então, primeiramente, né, biossegurança e segurança da cena. Então, ao chegarmos no local, né, estaremos já com macacão, óculos, máscara. A recomendação também é o face shield para abordagem dessa vítima, tá? Então, primeira coisa, né, acalmar todos e o bebezinho, né, então é uma questão de uma emergência crucial, então essas emergências aí, elas chamam bastante atenção, tá? Johnny, né, perguntar o que houve, virar a criança de barriga para baixo, dar 5 tapas nas costas, virar novamente, conferindo, ótimo, beleza, isso aí. Confirmar se há realmente ovácio. Pode ser que as pessoas estavam, né, apenas assustadas, ansiosas, ou caso a equipe chegou e o objeto já tenha sido expelido, né, o líquido já tenha sido expelido para fora, tá? Então, inicialmente, é confirmar a ovácio, observar a criança de forma atentamente, caso ela evolua, né, para uma inconsciência, e se evoluir para uma obstrução grave, né, nós vamos intervir, tá? Então, a primeira coisa é confirmar se há realmente ovácio, igual o Álvaro falou, né, observar a letra A, né, ver se o A está passando, aqueles sinais em que há uma obstrução parcial ou total. Então, essa é a primeira atitude a ser tomada, tá? Então, vamos avaliar se esse bebê ele está engasgado, né, parcialmente ou totalmente, ou se não, se agora não está engasgado, tá? Caso identificamos aí em que o bebê esteja consciente, né, ele esteja apresentando movimentos ainda, né, tem tônus muscular, né, está acordado,
nós vamos desferir 5 golpes no dorso desse bebê, tá? Entre as suas escápulas. Né? É interessante que mantenhamos os nossos braços sobre uma superfície. Sugerimos fortemente que você apoie o seu braço no seu membro inferior, na sua perna, tá? Realize 5 tapas, né, com a região hipotenar da sua mão, tá? Cuidado para você não atingir, né, o crânio do bebê. E uma coisa importante é que a cabeça do bebê ele deve estar, né, projetado para baixo, já que nós temos a nosso favor e também a força da gravidade, tá? Uma coisa interessante é que algumas vezes nós já vimos algumas técnicas aí que o pessoal divulgando, que era com o dedo médio abrir a boca do bebê, tá? Não é recomendado, tá? Então você deve envolver a região da cervical do paciente, aqui da região da fúrcula, né, da clavícula do bebê, com o seu polegar e com o seu indicador, tá? Deixar nessa posição aqui, ó, o polegar e o indicador, o pescocinho do bebê vai ficar nessa região, é como se fosse uma forquilha, né? Para a gente segurar o peso do bebê nessas duas estruturas. Né? Às vezes o pessoal, e só quem já atendeu uma criança engasgada sabe que eu estou dizendo que é o peso muito grande, né? A criança ela fica agitada, né? Então a recomendação é que você envolva, né, a clavícula desse bebê, né, com o indicador e o dedo polegar, tá? Bom, após desferir 5 golpes, né, com o bebê fletido para baixo, 5 tapas secos, nós vamos realizar as 5 compressões no tórax do bebê, tá bom? Então a sequência correta é 5 tapas nas costas e 5 compressões torácicas e avaliamos para ver se o objeto saiu. Se o objeto não saiu e a criança não conseguiu tossir, não conseguiu chorar, né, nós vamos repetir esse movimento, né, até o objeto ser expelido ou que a criança torne-se irresponsiva, tá? Ela desmaia. Tá? Se o bebê, né, conseguir, né, desengasgar, ótimo. Se não, nós vamos, né, se o bebê tornar-se inconsciente, ficar flácido, hiporresponsivo, nós vamos transferir ele para uma superfície, né, plana e rígida e seguir aquela recomendação, né, colocar o bebê sobre o solo, um coxinho atrás das costas do bebê, né, do seu tronco todo, e prosseguir, manter a via aérea dele aberta, cobrir, né, a face do bebê com a máscara cirúrgica e realizar as compressões no tórax. Vamos para o caso clínico 2. Tá? Mais uma vez estamos de plantão na nossa base e fomos acionados para atender um paciente idoso, né? Coloquei idoso, mas um paciente idoso, 60 anos de idade, com dificuldade para deglutir alimentos e após o almoço ele sofreu uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então ele estava sentado lá, estava sendo alimentado e apresentou engasgo. Ele está apresentando dispneia e cianose central. Quais as nossas condutas aí a serem realizadas para esse atendimento? Beleza, Marcelo. Então a abordagem inicial nossa, né? Também seguindo as recomendações, né? Macacão completo, óculos, máscara, luva, face shield. Acalmar a vítima também e a todos, confirmar se há realmente o OVAS, incentivar agora a esse paciente, né, que ele consiga, ver se ele consegue tossir, né? Então ter uma comunicação verbal e visual, né? Estimulá-lo a tossir. E se ele evoluir para obstrução grave, né, desmaiar, né, ou nós vamos intervir, tá bom? Então, se o paciente conseguir ficar em pé, né, nós vamos afastar as pernas, colocar uma perna entre a perna da vítima e realizar a manobra de Heimlich, tá? Que é aquela manobra onde nós temos aí o punho cerrado, como eu falei com vocês, tá? Explicamos lá no início da aula, tá bom? Então, essa manobra, gente, é uma manobra extremamente eficiente, tá? Isso, Francisco, exatamente. Isso aí, né? Biossegurança, avaliação primária, exatamente. Caso tenhamos, né? Eu coloquei esse slide aqui, se atendermos aí uma criança, né? Nós podemos ainda também
nos posicionarmos no dorso dessa criança e realizar esse procedimento, né, naquelas crianças menores, tá? Mas no caso aí do nosso atendimento é um paciente idoso, né? Paciente idoso tornou-se inconsciente, seguir aquele mesmo protocolo, né, de posicioná-lo sobre o solo, cobrir a sua face com a máscara cirúrgica, realizar 30 compressões e após essas 30 compressões, avaliar para ver se esse objeto está visível e alcançável. Então é sempre importante lembrarmos que nos casos de atendimento, né, de vítimas inconscientes, onde nós teremos a necessidade de manipulação de vias aéreas, é muito importante que você tenha a paramentação, né, com avental, face shield, N95, óculos, tá bom? Principalmente esses EPIs, tá? Ok, então finalizamos aí a nossa aula, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? É uma aula extremamente fácil e rápida, tá? Mas é muito importante, né, termos aí esse procedimento de forma bastante revisada e principalmente essa adaptação que nós estamos colocando aí, que é com relação à Covid, tá bom?